Uma mulher dorme sozinha, em uma cama onde não há mais ninguém, em um quarto silencioso, sem vozes, sem carícias, sem corpo ao lado. Alguns pensam que isso é uma tragédia. Alguns veem solidão, fracasso, vazio. Uás, e se essa cama sem nome tivesse se tornado um altar? E se esse espaço, tão quieto, fosse uma terra sagrada onde Deus fala com mais clareza? E se dormir sozinha não fosse ausência, mas uma escolha divina? Hoje quero falar com você, mulher que dorme sozinha. Você que talvez tenha chorado à noite por não sentir braços humanos ao redor. Que talvez tenha sentido que seu quarto é grande, frio, desabitado. Que se perguntou, será que tem algo errado comigo? Não, não tem. Esta mensagem é para você. Por que essa cama vazia não está vazia? Porque essa ausência não é abandono, é convite. Porque na solidão feminina há um mistério que o mundo não entende, mas que o céu honra. Já se perguntou por que há mulheres na Bíblia que caminharam sozinhas? Porque Deus parece esconder algumas enquanto exibe outras? Porque há mulheres separadas, sem companheiro, sem filhos, sem títulos visíveis, mas com uma unção ardente? Porque há um propósito escondido, uma preparação invisível, uma intimidade que só se alcança no silêncio. Porque há noites em que nenhum corpo humano pode te sustentar, mas há uma presença que nunca dorme. Jacobo Grinberg falava sobre o campo neuronal, essa rede sagrada que conecta o invisível ao visível. E quando uma mulher dorme sozinha, sem distrações, sem ruído, sem consolos falsos, esse campo se ativa. Porque a alma feminina, na solidão pura, entra em dimensões onde os desígnios eternos começam a se revelar. Porque o coração puro, quando está só, torna-se uma lâmpada acesa. E porque à noite, enquanto todos dormem, há uma guerra espiritual que apenas algumas são chamadas a lutar. Mulheres intercessoras, mulheres fiéis, mulheres escondidas. Dormir sozinha não é fraqueza, é chamado. Não é carência, é formação. Não é abandono, é consagração. Porque nessa cama onde ninguém te abraça, há um Deus que te envolve, um esposo fiel, um defensor invisível, um amante sem engano, um provedor eterno. E esse quarto não é apenas um quarto, é um altar, um campo de batalha, uma sala do trono. Este vídeo não é para todos, é para aquelas que estão prontas para entender a linguagem do céu. Para aquelas que não procuram um companheiro por desespero, mas que buscam um propósito por obediência. Para aquelas que querem mais do que amor humano, querem a presença divina. Para aquelas que sabem que Deus não está atrasado, Ele está construindo. E que enquanto esperam, sua fidelidade é seu escudo, sua pureza seu perfume, e sua espera uma semente de glória. Hoje, vamos falar sobre você, sobre essa mulher sozinha que não está só. Sobre essa cama vazia que é um altar, sobre esse silêncio que é aliança. Hoje, vamos abrir os olhos juntas para um segredo, que dormir sozinha não é ausência, é destino. A solidão não é um cômodo vazio, é uma terra fértil. Uma terra onde não há ruído de opiniões, onde não há interferência humana, onde tudo se torna mais claro. É ali que Deus planta sementes que não germinariam no barulho do mundo. Porque há revelações que só florescem no silêncio, há visões que só se veem na calma, e há chamados que só se ouvem quando tudo mais foi removido. Há mulheres que foram conduzidas à solidão, não por erro, mas por propósito, porque o Criador não improvisa. Ele separa, ele esconde, ele isola, não para punir, mas para transformar. Na solidão, Deus trabalha sem interrupções. Ele molda o caráter, cura feridas antigas, queima impurezas da emoção. A mulher que se submete ao fogo da solidão não sai igual. Ela sai com um novo olhar, uma nova voz, uma nova autoridade. Porque ela foi lapidada num lugar onde ninguém a viu, mas onde Deus a contemplou o tempo todo. Quando a alma não tem mais com quem falar, ela aprende a falar com o céu. Quando não há quem abrace, ela aprende a ser abraçada do alto. E quando nenhum nome humano a chama, ela começa a reconhecer a voz de Deus que a chama pelo nome. É isso que transforma a solidão em solo espiritual, a mudança de perspectiva.
Deixa de ser o que falta por fora e passa a ser o que cresce por dentro. Existe uma mentira muito propagada. Estar sozinha é estar incompleta. Mas a verdade espiritual diz o contrário. Estar sozinha pode ser o cenário perfeito para se tornar inteira. Porque más companhias fragmentam, mas a solidão bem vivida unifica. Você não está sozinha como punição. Você está sozinha por vocação. Porque você foi separada, não abandonada. Está em formação, não ignorada. A lagarta também está isolada no casulo, mas o que sai de lá, voa. Quando Deus quer tratar contigo em profundidade, Ele começa limpando o terreno. E isso às vezes significa tirar relações, silenciar vozes, fechar portas. A solidão não é ausência, é estratégia divina. É a maneira de Deus dizer: quero sua atenção sem distrações. E quando Ele tem sua atenção, Ele pode te dar direção. Pode te mostrar não só quem você é, mas quem Ele é para você. A alma feminina é como um jardim. Precisa de espaço, luz e água espiritual para florescer. Mas muitos jardins nunca dão fruto porque estão cheios de ervas daninhas emocionais, interferências desnecessárias. A solidão arranca essas ervas. A solidão purifica. E quando o jardim está limpo, o Espírito Santo pode plantar o eterno. Pode regar com sua presença. Pode fazê-lo florescer com propósito. Nesse quarto vazio, não há apenas paredes. Há ecos do céu. Há silêncios que falam mais que 1000 palavras. Há noites longas que, na verdade, são encontros sagrados. Porque quando uma mulher ousa ver sua solidão como altar, tudo muda. Ela não é mais vítima do abandono, é sacerdotisa do silêncio. Não mendiga mais companhia humana, ela clama por glória. Ela não espera alguém, ela espera o único. E esse solo espiritual, essa solidão vivida em rendição, torna-se um campo de treinamento celestial. É ali que você aprende a ouvir, a discernir, a resistir. Ali, sua fé amadurece, sua identidade se firma e sua dependência muda dos homens para Deus. Porque há dimensões do amor divino que só se entendem quando Ele é tudo o que se tem. E quando Ele é tudo o que você tem, você descobre que é tudo o que você precisa. Quando todas as luzes do mundo se apagam e todas as vozes se calam, resta uma presença que não parte, uma voz que não silencia, um amor que não falha. É Deus, o esposo fiel, o único capaz de encher a alma até transbordar, sem precisar de pele, nem de promessas humanas, nem de alianças. O mundo vem de uma ideia incompleta do amor. Acredita que uma mulher só é amada quando alguém a escolhe. Mas o céu tem outra lógica. Deus não espera você estar perfeita para te amar. Ele não se afasta se você chora demais. Suas dúvidas não o incomodam. Ele não foge quando você tem medo. Ele fica. E mais, ele cobre. Ele abraça sem tocar. Ele fala sem palavras. Ele consola de dentro para fora. Porque Deus não é uma ideia bonita. Ele é real, vivo, presente. E Ele está com você em cada noite em que ninguém mais vem. No livro de Oséias, Deus se revela como um esposo que persegue sua esposa infiel, não para castigá-la, mas para amá-la melhor. Está escrito: eu a levarei ao deserto e falarei ao seu coração. O deserto é símbolo de solidão, mas também de encontro. Porque quando tudo foi tirado, Ele se revela como suficiente. Quando não há mais nomes humanos a chamar, o nome de Deus soa mais forte. Deus não é um plano bem enquanto o verdadeiro marido não chega. Ele é o esposo eterno. E se por acaso vier o marido terreno, ele será apenas um pálido reflexo do amor que você já recebeu. Por isso, você não espera um homem como uma mendiga emocional. Você espera com dignidade, cabeça erguida, porque você já é amada. Você já foi escolhida. Você já tem uma aliança. Esse amor não depende do que você faz. Ele não se apaga se você tropeça. Ele não se zanga se você se sente fraca. Porque é um amor perfeito, um amor paciente, um amor que disciplina, mas não abandona, que corrige sem ferir, que espera o seu sim sem pressão, que nunca vai embora. E nesse relacionamento íntimo com Ele, você aprende a confiar, a soltar a ansiedade,
a saborear o processo, a entender que, se ele faz você esperar, não é por esquecimento, mas por propósito. Ele está te preparando para algo grande, e faz isso primeiro no secreto. Como um ourives, ele te lapida no silêncio, sem plateia. E nesse silêncio, ele faz você se apaixonar. Porque a alma se apaixona por quem cuida dela na escuridão, não por quem só aplaude sua luz. Deus é o único que pode preencher cada canto do seu coração sem te ferir. O único que pode abraçar o seu espírito e te fazer mais forte do que antes. O único que conhece cada ferida, mesmo assim, não se afasta. Ele te vê como você é e ainda assim diz: você é minha. Essa fidelidade é mais real do que qualquer promessa humana. E quando você a abraça, já não sente que está esperando alguém. Você descobre que já está com alguém. A Bíblia está cheia de mulheres que caminharam sozinhas, mas nunca vazias. Mulheres sem marido, sem filhos, sem aplausos. Mulheres que não eram populares, mas eram poderosas. Elas viveram o que muitas vivem hoje: a incompreensão, a espera, o silêncio. Mas também experimentaram o que muitas ainda não descobriram: a fidelidade de um Deus que nunca abandona quem Ele ama. Pensemos em Ana, a mãe de Samuel. Por anos, ela foi estéril. Seu marido tinha outra mulher. Seu coração chorava em segredo, enquanto outros zombavam de sua espera. Mas, em meio a essa solidão profunda, Ana não se tornou amarga. Ela se tornou fervorosa. Ela clamou em silêncio. E nesse lugar secreto, Deus lhe deu não apenas um filho, mas um profeta que mudaria a história de Israel. Porque a oração nascida da solidão carrega um poder que o barulho nunca conhecerá. Temos também Ruth, uma viúva, estrangeira, sem promessa aparente. Ela poderia ter ficado em Moabe, resignada a uma vida de luto, mas escolheu seguir Noemi, seguir o Deus de Israel. E nessa decisão, nesse abandono total, Deus a recompensou com uma nova história. Ela se casou com Boaz, teve descendência e entrou na linhagem de Jesus. Ruth nos ensina que a fidelidade no meio da perda abre portas que só Deus pode abrir. E o que dizer de Maria, a mãe de Jesus? Uma jovem virgem, grávida pelo Espírito Santo, julgada pelos outros, incompreendida até por seu noivo. Muitas vezes ela estava sozinha, mesmo rodeada de pessoas. Mas seu sim ao céu mudou o curso da humanidade. Maria viveu a tensão de ser escolhida sem ser compreendida, de carregar uma promessa dentro de si, sem poder explicá-la, de viver a vontade de Deus, mesmo que isso significasse suportar olhares, suspeitas e silêncios. Essas mulheres não viveram a solidão como castigo, mas como plataforma divina. No isolamento delas, Deus construiu algo eterno. Na espera delas, Ele plantou o destino. No silêncio delas, Ele falou mais alto, e suas vidas ainda inspiram milhões hoje. Quando você lê a Bíblia, não procure apenas os milagres ou os grandes nomes. Procure os silêncios. Procure aquelas que esperaram, aquelas que oraram, aquelas que o mundo não celebrou, mas que o céu honrou. Porque muitas vezes, o que o mundo chama de solidão, Deus chama de santidade. O que os outros veem como abandono, Deus usa como ventre de propósito. Então, se hoje você se sente como uma delas, em terra estrangeira, em um processo sem fim claro, em uma dor sem companhia, lembre-se de que você está em boa companhia. Você não está sozinha. Você está trilhando um caminho que outras já trilharam. E o Deus que foi fiel a elas será fiel a você também. O quarto vazio não é apenas o lugar onde você dorme. É o espaço onde sua alma encontra o invisível. É o cômodo onde as portas do mundo se fecham e as do céu se abrem. Ali, onde ninguém te vê, onde ninguém te ouve, onde muitas vezes você está sozinha com seus pensamentos, é o exato lugar onde Deus te espera. Essa cama sem companhia humana, esse silêncio que soa como eco, esse entardecer que cai à noite, tudo pode ser transformado em altar. Um altar não precisa de ouro, nem de incenso, nem de pedras sagradas. Ele precisa apenas de um fogo interior e de rendição. E é exatamente isso que acontece no seu quarto quando você decide transformar sua solidão em adoração.
Porque a cama onde você chorou pode se tornar trono de glória. O chão onde você se ajoelhou pode ser mais poderoso que qualquer púlpito. E o ar que você respira nessa solidão pode estar carregado com a própria presença de Deus. Seu quarto, tão comum, tão cotidiano, pode ser lugar de encontro celestial, onde você abre a Bíblia e as palavras ganham vida, onde você fecha os olhos e sente que não está sozinha, onde você ora não para pedir, mas para conhecer, porque quando você entende que esse espaço é um altar, sua perspectiva muda. Você não espera mais o tempo passar, espera a glória descer. Mulheres ao longo da história tiveram altares em lugares improváveis. Algumas em prisões, outras em barracos, outras em camas de hospital. Você tem no seu quarto. Cada noite pode ser um culto. Cada amanhecer, um encontro divino. Cada lágrima, incenso. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em corações rendidos. E se o seu é assim, então esse espaço já é sagrado. Não subestime o que acontece quando você está sozinha. Esse quarto onde você acha que nada está acontecendo é testemunha de transformações invisíveis. Ali, Deus fala com profundidade. Ele corrige com amor. Ele te lembra quem você é. Ele te revela planos. E, sobretudo, Ele te molda. O quarto vazio se torna oficina de destino, laboratório de fé, sala de parto espiritual. Quando Jacó sonhou com a escada até o céu, ele estava no chão, sozinho, sem travesseiro, com uma pedra por apoio. Mas ali, teve uma visão que marcaria gerações. E ao despertar, ele disse: este lugar é a casa de Deus e a porta dos céus. Ninguém diria isso vendo de fora. Mas o céu havia se aberto exatamente ali. O mesmo acontece com você. Talvez, de fora, seu quarto não diga nada, mas o céu o vê de outra forma. Porque sabe que ali é adoração autêntica, choro sincero, busca verdadeira. E não importa se às vezes está bagunçado, se a cama está desfeita, se você não tem velas, nem incenso, nem música ambiente. Deus não busca estética perfeita. Ele busca um coração rendido. O que você faz nesse cômodo, quando ninguém aplaude, quando ninguém publica, quando ninguém responde, é o que mais pesa na eternidade. Porque o verdadeiro altar não precisa de palco, precisa apenas de verdade. Então, da próxima vez que você entrar no seu quarto, não entre com tristeza, entre com expectativa. Não olhe para o que falta, olhe para o que já está aí. Porque onde há fome por Deus, Ele preenche. Onde há rendição, Ele habita. E onde há silêncio, Ele fala. Um dos maiores perigos na solidão não é a tristeza, mas o falso consolo. Esse tipo de alívio momentâneo que parece inofensivo, mas que desvia a alma do caminho eterno. Porque nem tudo que alivia, cura. Nem tudo que distrai, constrói. E nem tudo que acompanha é bom para você. Quando uma mulher entra em estações profundas de solidão, sua alma se torna vulnerável. E é ali, nessa vulnerabilidade, surgem ofertas disfarçadas, relacionamentos sem compromisso, distrações constantes, rotinas que adormecem o espírito. É fácil justificar, é fácil dizer: é só por um momento, só quero me sentir bem. Mas um momento pode te custar anos. Um pequeno desvio pode atrasar grandes destinos. O inimigo sabe que não pode parar o plano de Deus para a tua vida, mas ele pode tentar te distrair. Pode te entreter até que esqueças o que estavas esperando. Pode cercar de vozes, de telas, de afetos mornos. Tudo que diminui a tua fome espiritual é um risco. Tudo que te faz sentir que já não dói sem realmente curar é um veneno suave. Há confortos que te mantêm ocupada, mas não te preenchem. Há pessoas que vêm para te distrair, não para te construir. Há hábitos que parecem inocentes, mas que lentamente apagam o fogo. O falso tem uma qualidade perigosa, se parece muito com o verdadeiro. Por isso, a mulher que espera precisa permanecer em alerta, não viver em paranoia, mas em discernimento. Deus não quer que vivas em angústia, mas também não quer que te contentes com substitutos. Ele é um Deus ciumento.
E não porque seja egoísta, mas porque sabe que só Ele pode te dar o que realmente precisas. Todo o resto é ilusão. Todo o resto é empréstimo com juros que a tua alma acabará pagando. Ele quer ser o teu refúgio, a tua alegria, a tua companhia. Mas se enches o coração com outras coisas, não deixes espaço para a sua presença. Os falsos confortos não apenas te afastam de Deus, também te enfraquecem, embaçam teu discernimento, te tornam mais permissiva. E quando o momento-chave chegar, quando a oportunidade divina se apresentar, talvez não a reconheças porque estás entorpecida. Por isso, a pureza emocional é prioridade na estação da espera. Não é sobre religiosidade, é sobre estratégia espiritual. O verdadeiro consolo é aquele que não te afasta de Deus, mas te aproxima dele. Que não silencia tuas perguntas, mas te leva às respostas. Que não te adormece, mas te cura. Esse consolo é ele. A sua voz, a sua palavra, a sua presença, a sua verdade. Então, se buscaste alívio nos lugares errados, não te condenes. Apenas retorna. Retorna ao puro. Retorna ao eterno. Retorna ao altar. Porque ainda que o consolo falso distraia, só a presença de Deus transforma. E tu não foste chamada para sobreviver à solidão, foste chamada para conquistá-la. A noite não é apenas o momento de dormir. É o cenário onde se trava uma das batalhas mais intensas da alma. Quando o corpo repousa, o espírito se ativa. Quando tudo se cala, as vozes internas ressoam mais alto. E muitas vezes, o que parece ser insônia, ansiedade ou mero cansaço, na verdade é uma guerra espiritual. A mulher que dorme sozinha sente esse peso. Não consegue explicá-lo completamente, mas o percebe. Há noites em que o sono não vem, e em seu lugar aparece uma inquietação estranha, como se algo se movesse no invisível. E não é paranoia, não é exagero. É que, à noite, os céus se abrem e as dimensões espirituais se agitam. Jacobo Greenberg, em seus estudos sobre o campo neuronal, falava de uma matriz de consciência que conecta toda a realidade. Ele dizia que existem níveis do ser que não são acessíveis no estado de vigília constante, mas que se revelam quando o ruído mental diminui. E é isso à noite, um portal, um momento de descompressão onde a alma vislumbra realidades que o dia camufla. Ele compreendia que existe uma rede invisível que sustenta tudo e que o pensamento humano, sobretudo quando livre das distrações, pode tocar esse campo e ativá-lo. Na linguagem espiritual, isso se chama discernimento. É a capacidade de ver além do que é aparente. E muitas mulheres o experimentam sem saber. Acordam no meio da noite com um peso, um nome, um encargo de oração. Sentem que devem se levantar, que algo as chama. Não é coincidência, é um chamado celestial. Porque enquanto outros dormem profundamente, Deus desperta suas filhas para travar batalhas que não se veem, mas que mudam destinos. A guerra espiritual da noite nem sempre é contra demônios visíveis. Às vezes, é contra pensamentos que querem roubar a tua fé, contra lembranças que querem reabrir feridas, contra medos que sussurram mentiras. O campo de batalha é na mente, no coração, na alma. Mas a vitória também está ali, quando escolhes não ceder, quando usas a palavra como espada, quando oras mesmo que ninguém te ouça, quando repreendes em voz baixa, mas com autoridade, quando cantas em meio à escuridão. Essas noites não são tempo perdido, são treinamentos, são práticas de guerra, são momentos em que tua alma se fortalece e teu espírito ganha musculatura. Porque enquanto outros dormem sem saber, tu estás de pé na brecha. E essa brecha muda coisas, impede ataques, cura territórios, protege gerações. Não tenhas medo da noite. Não fujas desses despertares estranhos. Abraça-os como parte do teu chamado. Tu és uma sentinela. Tu és uma guerreira. Tu és uma vigilante. Tu não estás sozinha nessa batalha. Estás acompanhada de aquele que nunca dorme. E se ele te desperta, é porque sabe que pode suportar, porque confia em ti, porque te ungiu para esta hora. E cada noite que superas, te tornas mais sensível ao eterno, mais forte, mais clara,
mais sintonizada com o céu. Como dizia Greenberg, a consciência tem o poder de moldar a realidade. E quando uma mulher consagrada ora à noite, algo muda no dia. Ainda que ninguém veja, ainda que ninguém diga, o mundo espiritual se move. Então levanta-te quando sentires o chamado. Ora sem medo, declara com fé, vence no secreto, porque amanhã o que conquistaste à noite se tornará um testemunho público de que Deus te formou na escuridão para brilhar com a sua luz. Esperar não é passividade. Esperar não é cruzar os braços esperando que algo aconteça. Esperar, na linguagem do céu, é cultivar, é preparar o terreno, fortalecer-se por dentro, afinar o ouvido para que, quando o momento chegar, estejas pronta não apenas para receber, mas para sustentar. E quando uma mulher espera com fidelidade, essa espera se torna um altar, uma vitória, uma redenção viva. Mas o mundo não vê a espera assim. Chama de atraso, chama de fracasso, chama de solidão. Porém, o Espírito tem outra perspectiva. Chama a espera de processo sagrado. Porque enquanto esperas, está sendo restaurada, está sendo vestida de dignidade, está sendo formada com delicadeza por um Deus que não improvisa. Ele não está atrasado, está trabalhando em ti por ti. Jacobo Greenberg, em suas pesquisas sobre consciência expandida, falava da estrutura do invisível, esse tecido profundo que molda a percepção e a realidade. Nessa estrutura, cada pensamento, cada decisão, cada emoção alinhada ao divino reorganiza a matéria. Esperar é isso. Ainda que por fora pareça inércia, por dentro há alinhamento. Cada dia de fidelidade interior te alinha com o eterno. Cada ato de renúncia é uma vibração que altera o espiritual, cedo ou tarde, o físico. Deus redime na espera, não depois, não quando vier o final feliz. Mas agora, no meio do processo, Ele te honra quando ninguém te vê. Ele te coroa em segredo. Ele te reveste de uma glória invisível que nem os elogios podem manchar, nem a rejeição desgastar. E quando o mundo vê apenas uma mulher sozinha, o céu vê uma mulher de altar, uma mulher de aliança, uma mulher que caminha com o rei mesmo que ninguém caminha ao seu lado. A dignidade não se ativa quando tudo dá certo. Ela se ativa no meio do caos, quando decides não trocar tua fé por afetos passageiros. Quando decides permanecer firme mesmo que tudo grite que deves desistir. Quando continuas esperando, não por medo, mas por obediência. Porque sabes que, se Deus te faz esperar, não é para te punir, mas para te dar algo maior. A redenção não é apenas Deus te devolver o que perdeste. É Ele te fazer nova. Fazer brotar de ti uma versão mais pura, mais forte, mais clara. Usar a tua história, inclusive as partes dolorosas, como testemunho do seu amor fiel. E isso acontece na espera. Ali, onde ninguém aplaude, onde ninguém vê, onde só tu e ele sabem o que está nascendo. Não subestime o seu processo. Não despreze a sua fidelidade. Porque enquanto outros correm buscando validação, você está sendo edificada com fundamentos eternos. E chegará o dia em que aquilo que você esperou, esperará por você. E nesse momento, você saberá que valeu a pena cada noite sozinha, cada não que você deu, cada lágrima rendida ao céu. Porque a sua espera foi redenção. Dormir sozinha não é sinal de derrota. É evidência de fidelidade. É a marca de uma mulher que escolheu não se conformar com o que o mundo oferece, mas esperar pelo que o céu desenhou. É a decisão corajosa de viver na verdade, de guardar o coração, de não negociar a pureza por companhia, nem a identidade por aceitação. Hoje você caminhou pelos corredores invisíveis do eterno. Você viu que o seu quarto é altar, que o seu silêncio é pacto, que as suas lágrimas não caíram em vão. Você sentiu que aquela guerra noturna fazia sentido, que a espera tem propósito, que a sua história não é pequena. Ela é divina. Deus tem te preparado no oculto, refinando você, purificando você, mostrando que você não precisa provar nada, porque Ele já te escolheu. E a escolha dele não muda com o tempo, nem com os erros, nem com os atrasos. Ele permanece fiel, mesmo quando você duvida. Ele continua com você, mesmo quando você não o sente.
Jacobo Greenberg dizia que o invisível molda o visível. E você é a prova disso. Você caminhou por um processo onde poucos chegam, e isso te moldou por dentro. Te fez mais perceptiva, mais profunda, mais cheia de céu. Essa versão sua não é coincidência. É fruto de cada sim em meio à solidão, de cada oração entre lágrimas, de cada noite em que, mesmo sem entender, você continuou acreditando. Não se conforme com pouco. Não aceite menos do que você foi chamada para viver. O amor de Deus por você não é simbólico. É real. É intenso. É suficiente. Ele é o seu provedor, seu protetor, seu esposo fiel. E nele você tem tudo. Quando ele quiser, o restante chegará. Mas enquanto isso, você não está esperando amor. Você está caminhando com amor em pessoa. Agora é o seu momento. Levante a cabeça. Caminhe com dignidade. Ore com fogo. Viva com propósito. E não se esqueça que a sua história não termina aqui. Ela está apenas começando. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e deixe um comentário dizendo: estou pronta para viver com propósito. Porque você está.